Então, vou falar aqui sobre, como eu me propus, né, falar um pouco sobre o novo coronavírus. Mas antes de eu começar a falar, eu queria saber de vocês aí, o que que vocês já ouviram, o que que vocês sabem, né? O que que ficou aí dessa conversaiada, porque todo mundo está falando de coronavírus. Então, é pouco provável que vocês não tenham uma mínima é, impressão ou conhecimento sobre esse problema aí, sobre essa pandemia que nós estamos vivendo aí. Quem Mata come... mais novo. Por quê? Oi? Por que mata mais velho? Mata mais velho? Ah, é uma boa pergunta. Alguém arrisca responder? Ó, mata mais velho por uma série de motivos, né? Não tá, e não é que mata só mais velho. Hoje nós estamos vendo que essa ideia de que matava só velho, que era só, né, já está caindo por terra, né? Tem morrido jovem, adolescente, atleta, não tem muito, né? O pessoal ficando aí muito ruim, mesmo quando tem uma condição física boa. Então, isso não tá mais assim tão certo, não. Mas o idoso, assim como a criança, normalmente eles têm, um por um motivo, outro por outro, mas uma atividade imunitária menor, né? Ou seja, o idoso, muitas vezes, ele já está num decréscimo da atividade imunitária dele, né, da imunológica, o metabolismo dele é muito mais lento, então a resposta também vai ser mais lenta. Consequentemente, isso daí pode facilitar a proliferação do vírus, a replicação viral, né? Se eu tenho um sistema imunitário que está, como o idoso, mais devagar, ele vai necessariamente encontrar uma facilidade maior para poder se multiplicar, né? Na criança, quando é uma criança muito nova e morreu efetivamente, né, alguns meses atrás, uns dias atrás, aí morreu uma criança de dias, né? Não tinha nem um mês ainda. Então, nesse caso, é o extremo oposto. A criança tem até um metabolismo muito alto, só que a atividade imunitária dela, nenhuma, né? Está nascendo agora, né? Pouca coisa que recebeu da mãe através da placenta, né? Recebe uma carga boa de imunoglobulinas no leite, mas não deu nem tempo. Então, né? Bem complicado. Então, são faixas etárias que, para tudo na vida, elas são geralmente mais sensíveis, tá? Há uma exceção que é para intoxicação por paracetamol, tá? Intoxicação, engraçado pensar nisso, mas a intoxicação pelo paracetamol, ela depende necessariamente da atividade metabólica, né? Porque o que faz mal no paracetamol é o metabólito dele. Então, naquelas pessoas que têm um metabolismo mais lento, ele vai ser menos complicado. Então, na via de regra, ou seja, na maior parte das vezes, idoso e criança, principalmente as mais novinhas, são sempre as faixas mais acometidas por maior parte das doenças aí, infecciosas, né? E são as que mais sofrem com essas doenças também. Entendido? O que Sim. mais? Agora, só outra dúvida também, Licínio, em questão, até isso que o senhor falou, em questão aqui, eu já ouvi falar também que um dos fatores agravantes é o sistema imunológico agir sobre o vírus. Sim, Isso eu bate acho, também? eu acho que foi até eu que falei, né? Ou não? Vocês viram de outra pessoa? Porque Não, esse eu vi com outra pessoa. eu tava até comentando isso, mas na turma de FISFAR, do processo inflamatório. Eu vou te responder isso. é, eu ia te responder lá para frente, vou responder de uma vez, né? O que acontece? No processo inflamatório, na infecção, né, o vírus ele vai alcançar os alvéolos, não é isso? Então ele chega lá no alvéolo e ele vai necessariamente induzir a atividade imunitária. Quem tem né, uma atividade imunitária imunocompetente, ou seja, não tem nenhuma imunodeficiência, o sistema imune vai ficar doido, né? Porque tem um micro-organismo ali que está, né, prestes, né? Porque quando chega no pulmão, você pensa bem,
troca gasosa, uma rede capilar imensa, né? Estima-se que a superfície capilar pulmonar, né? Ou seja, a área capilar do pulmão, seja de 140 metros quadrados. Então é maior do que a maior parte dos apartamentos que são vendidos aí hoje, né? De área, né? Então é uma área muito grande. Para entrar uma infecção por ali e ganhar o restante do organismo é muito fácil. Então, o que acontece? Uma evocação do sistema imunitário, em alguns casos, esse sistema ele fica tão exacerbado, essa reação é tão exacerbada, que vai provocar um processo inflamatório agudo naquele pulmão, uma pneumonia, né? Porque a pneumonia é isso, né? É o processo inflamatório do pulmão, né? Dos alvéolos, broncos, bronquíolos e tal. Então, aquela pneumonia e vai, né? Quando você tem um processo inflamatório, vocês lembram o que acontece? Você tem vasodilatação para poder chegar mais leucócito, para chegar, passar mais plasma com imunoglobulina. Nesse processo todo ocorre, então, um edema ali naquela região, né? Concentração de líquido. Ó, edema pulmonar, com concentração de líquido, ó, já tem uma diminuição, vai ter uma diminuição da troca gasosa pelo próprio processo infeccioso. Então, a pessoa acaba morrendo afogada no próprio exudato que está saindo ali, né? Então, não tem troca gasosa. Então, é um agravante, realmente, né? O processo inflamatório. Inclusive, os médicos têm ficado uma sinuca de bico. Por quê? Não sei se vocês lembram, logo no começo aqui né, da infecção, da contaminação, né, da epidemia aqui, da pandemia aqui no Brasil, surgiu aquela história do não poder usar ibuprofeno, de não poder usar, né, era para evitar Alzheimer, né? Qual que era o fundamento disso, né? Essas substâncias, elas são indutoras da partícula, né, que é uma enzima, que é, vamos dizer, a acopladora do vírus. Vocês estão vendo aqui nessa imagem mesmo aqui, está mostrando lá, né, essas espículas aqui, né? Esse aqui é o local onde é que ele faz a conexão com a célula. E essas substâncias, elas induziam o receptor para essas, né, presente nessa célula. Então, não dava para usar um anti-inflamatório não esteroidal. Não esteroidal, não dava para usar um AINE. Então, já estava naquela dúvida danada. E outra, eu vou usar corticoide? Corticoide é imunossupressor, tem jeito de eu usar corticoide? Tá? Então, estão na sinuca de bico aí para poder tratar essa infecção. E a inflamação que vem junto com a infecção, né? Então, o que está sendo estudado é justamente o uso do corticoide mesmo, tá? Eu ouvi uma palestra, deve ter uma semana mais ou menos, uma semana e meia no máximo, de um médico lá do Albert Einstein falando justamente que eles estão avaliando e dependendo do caso, eles entram com corticoide para poder diminuir esse processo inflamatório e melhorar a patência respiratória, a troca gasosa, né, a saturação de oxigênio do paciente. Porque o que mata é isso, né? Entendido? Respondi a pergunta? Não pode usar os AINES, por que você me explica de novo, por favor? Você me permite, na hora que a gente começar a explicar aqui, lá na frente vai aparecer a imagem e aí fica mais fácil de entender. Pode ser? Não, tá bom. Ok. Então tá. Então vamos caminhar um pouquinho aqui. Beleza. Então o que nós vamos tratar hoje aqui, né? Vamos tentar tratar, vamos ver até onde que a gente chega. Mas vamos falar aqui do agente etiológico, propriamente dito, que é o corona, né? Caracterizar biologicamente esse vírus, né? Tratar um pouquinho, né, da origem, a provável origem, essa interrogação está aí, porque ninguém tem certeza ainda, né? E o mecanismo de infecção desse vírus. Tá? E depois falar um pouco dessa fisiopatologia. É nesse mecanismo de infecção aqui que eu vou te explicar, beleza? Então vamos lá. Então, um agente etiológico, todo mundo, né, já deve ter ouvido falar aí, né, sabe que é um vírus. Primeira coisa, antes de falar que é o corona, é um vírus. Por que essa classificação de coronavírus? Porque tem vários gêneros, né, tem diversos tipos de vírus diferentes, né? Então, aqui tem vários grupos, né, famílias, né? Aqui, ó,
família Coronaviridae. O nosso está aqui, né? O que a gente está procurando, ou está tratando hoje. Ops, não era isso que eu queria, não. O que a gente está tratando hoje, ele está aqui. Vou escolher uma canetinha aqui. Então, é o Coronaviridae. Esse é que é o alvo do estudo hoje. Mas agora percebam bem a diversidade de vírus que eu tenho, né? Olha lá. Esses vírus são divididos basicamente pelo material genético que eles contêm, tá? Então, alguns têm DNA, RNA, o DNA e RNA juntos, né? Que é mais raro de acontecer, mas o DNA fita dupla ou DNA fita simples. O RNA fita simples com polaridade negativa, o RNA fita simples com polaridade positiva, né? E por aí vai, né? Aqui, ó, aqui é um DNA que é decodificado em RNA, que depois vai codificar novamente o DNA. E esse vírus aqui, dos retrovírus, né? Retrovirídeo, de onde faz parte o HIV, né? Então, aqui só para a gente exemplificar, né? O HIV, nós vimos, boa parte da turma que está fazendo agora viu comigo no semestre passado, nós falamos dele, né? Então, no HIV, ele é RNA, duas fitas de RNA simples, né? Então, ele tem que ser transcodificado para DNA para depois voltar a RNA, né? Ainda tem aqueles que são RNA fita dupla, né? No caso do coronavírus, ele é da família aqui que tem uma fita de RNA simples, tá? E tem polaridade positiva. O que é isso? Polaridade positiva, polaridade negativa. Polaridade positiva, gente, é quando esse RNA, e esses pode anotar, que isso costuma cair em prova, tá? Esse RNA é um RNA que serve como RNA mensageiro. Ou seja, eu não preciso de nenhuma conversão para ele se ligar ao ribossomo e já começar a produzir as proteínas virais. Entendido? Então, quer dizer, eu não preciso de ter a transformação desse RNA para que ele comece a sintetizar suas proteínas. Lá no HIV, só para a gente usar de referência, no HIV, né, o RNA tinha que ir lá, né, ser transcodificado para DNA, para depois chegava lá no núcleo, né, ser transcrito para RNA fita simples, lá o RNA fita simples, para poder entrar lá no ribossomo e começar a sintetizar as proteínas virais. O coronavírus, ele não precisa de ocasionar esse tipo de coisa, né? Ele não precisa de ir para o núcleo para poder começar a produzir suas proteínas. Beleza? Então, essa é uma característica dele. Então, ele é dessa família Coronaviridae, tá? A ordem, né? Ele é da ordem Nidoviralis, né? Então, a ordem Nido vem de ninho, né? Família Coronaviridae, como eu disse, e da subfamília Orthocoronavirinae, tá? Então, beleza, estão classificado ele aqui nesse vírus, né, dentro daquela, né, dessa lógica aqui toda, de onde que ele aparece. Então, esses vírus são vírus, por incrível que pareça, né, em comparação com outros lá, são vírus grandes, né, com uma fita única de RNA no sentido positivo, tá? E tem, né, um núcleo capsídeo, que é a soma do material genético, que é esse RNA, mais o capsídeo, né, enrolado numa forma helicoidal, na forma de hélice, tá? Parecendo um DNA. Só que é uma fita só, né? Como se fosse uma espiral, na verdade, né? Uma espiral de caderno, que fica no interior, então, da partícula viral. Tá? Aqui, gente, até coloquei o link aqui, até pedir desculpa para vocês, porque era para ter postado esse material e eu estou chegando. Hoje eu atendi pela primeira vez, assim, um paciente com diagnóstico positivo de corona e ainda a doença na fase ativa. Então foi meio punk hoje lá no posto, sabe? Então, a gente vai acabar e eu orientando, ela foi na farmácia buscar medicamento, né? Tinha acabado de receber o exame,
né? É profissional da área de saúde e expondo todo mundo, né? Então, acabei chegando tarde de novo e não deu para poder colocar. Eu estava organizando esses slides aqui para ficar uma coisa mais bonitinha, mais atual, né? Beleza. Então, ó, aqui, né, foi então mostrando né, de um site mostrando então aonde esse link tá disponível para vocês também, né, é gratuito essa entrada, onde tem a classificação dos diversos tipos de coronavírus. Aqui eu já estou trabalhando em subtipos de coronavírus. Tem os alfa-coronavírus e os beta-coronavírus. Onde é que está o nosso vírus aqui nessa história? Bom, já que eu destaquei o beta-coronavírus, deve estar nele, né? E realmente está. Espera aí, tem que sair da caneta aqui e voltar para o... Está lá, não? Aqui. Então, ele foi detectado, né? Já foi, aqui já tem o DNA dele, né? Aqui para poder ver quem já teve DNA sequenciado. Então, já está completa a sequência de DNA dele, né? Foi isolado lá em Wuhan, lá, ó, né? Então, já mostrando ele aqui, o coronavírus 2, né? O novo coronavírus, ou síndrome respiratória aguda severa, é o SARS, né? A gente fala SARS-CoV-19. É isso, é síndrome respiratória aguda, né, causada pelo Covid-19. Tá? Então, isso aqui vocês podem olhar, e se você clicar aí nesse númerozinho aqui, vai aparecer o trabalho do sequenciamento, né? Já sequenciaram todo o material genético desse vírus. Isso é fundamental nos dias de hoje para que se possa pensar no desenvolvimento de vacinas. Tem várias formas de fazer vacina, né? Posso trabalhar com vírus atenuado, com um pedaço do vírus, ou fazer realmente partes sintéticas a partir desse vírus, né? Para introduzir, né, na vacina, para produzir, então, anticorpos contra... Então, aqui, ó, o sequenciamento foi agora, dia 30 de março, tem nem um mês ainda, né, que foi sequenciado. E o pessoal aqui do Brasil ajudou, né, nesse sequenciamento. Então, por que esse nome coronavírus, né? Então, você já deve ter ouvido falar também, mas essas fotografias aqui são maravilhosas, eu não ia deixar de colocá-las de jeito nenhum, né? Então, aqui uma microscopia eletrônica, essa em preto e branco, e essa outra já a cores, mas a cores aqui é usado, né? Não tem, provavelmente não tem essa cor para poder visualizar, mas geralmente a diferença de densidade, que eles vão atribuindo cores diferentes. Então, eles diziam que parecia, né, quando a primeira vez que fizeram a caracterização desses vírus, foi lá na década de 60, quando viram pela primeira vez, diziam que ele parecia um sol, né? E parece mesmo, tá vendo? Ou um girassol. Eu diria que parecia mais um girassol, né? Mas parece um sol. Então, a coroa solar, né, que é essa parte aqui de fora, né, então deu o nome. Então, são vírus que são vírus coroados, né? Então, a coroa está aí, né? Então, por isso esse nome. Corona vem do latim, né? Coroa. Então, aparece aqui, são bem evidenciados. E são fundamentais essas estruturas no processo infectivo desse vírus. Bom, então, como eu estava dizendo, né, em meados da década de 60, eles fizeram os primeiros isolamentos de coronavírus humanos, né? Então, até então se conheciam muitos coronavírus de animais, mas humanos, né, eram poucos, né? Ou, quer dizer, não existia, né? Foram os primeiros a serem identificados aí na década de 60. Os sintomas mais comuns desses coronavírus são esses sintomas de resfriado. A maior parte desses resfriados que nós temos, né, são causados por coronavírus, só que, né, tem diversas cepas diferentes de coronavírus aí que vão produzir, né, resultados diferentes e menos graves. Na maior parte das vezes não passa disso. Febre, coriza, tosse, dor de garganta, né? Então, mas eu não posso, né, todo mundo na família que é igual, né? Então, a gente sabe disso olhando para a nossa própria família. Então, os vírus também, eles têm a mesma característica, né? Depende, mesmo sendo de uma mesma família, coronaviride, eu tenho alguns que são mais virulentos, e o nome esse nome é bem apropriado para poder dizer, né?
Então, são mais virulentos do que outros. Tá? Então, há atualmente aí 6 tipos de coronavírus conhecidos que infectam o homem. Né? Do alfa, né, daquele grupo alfa, lá de alfa coronavírus, eu tenho 2, que é o 229E e o NL63. Tá? Os beta-coronavírus é que são mais complicados. Esses alfa aí, como eu falei, geralmente não tem problema nenhum. Né? Os beta-coronavírus, esses 2 primeiros aí, o OC43 e o HK1, eles também são, geralmente, acomete via aérea superior só. Tá? Só essa região de nasofaringe e tal. Já o SARS-CoV e o MERS-CoV, esses 2 aí, eles já provocam infecções no trato respiratório baixo, né? Ou seja, pulmão, brônquio, bronquíolo, né? Então é mais complicado aí. Às vezes até, né, parte da traqueia também. Então aqui eu coloquei uma imagem falando, né, de onde que esses vírus vêm, então, né? Então esse MERS aqui que provocou, acho que em 2003, se não me engano, umas infecções bem graves, né, na região do Oriente Médio, ele foi isolado primeiramente em camelo. Né? Então, esse contato com o animal acabou, o vírus, alguns mutantes, começaram a encontrar também adesão nas células pulmonares dos seres humanos. E aí provocou, também uma mortandade grande, só que a infectibilidade desse vírus, MERS, era baixa. Então, a transmissão era muito lenta, então conseguiram conter antes de virar uma pandemia, como aconteceu com o coronavírus. Agora, o SARS-CoV-1, ele provocou, né? A gente teve a SARS aí, né? Também deve ter uns 10 anos, isso, que foi também muito grave, né? Bem grave. Muito bem, então, como é que vem, de onde que eles aparecem, né? Como eu estava dizendo aí, né? Então, com essa origem evolutiva aí dos coronavírus, né? Então, lá, o HCOV, né, que foi identificado em 1960, né, que é responsável pelo resfriado comum, isso que a gente tem aí, às vezes, é muito comum nessa época do ano, nossa, né? Por que eu falo que nós estamos vivendo um período complicado e que se aqui a gente não tomar cuidado, vai ser pior do que na Europa? Porque na Europa, eles começaram, já era inverno, né? Já era inverno, então estava na perspectiva, a infecção foi grave, estava no inverno e tal, é um período que tem menos circulação lá, mas mesmo assim é um período onde as pessoas ficam mais aglutinadas dentro de casa, então era bem complicado. Aqui no Brasil, nós começamos ainda no verão, né? Os primeiros casos foram registrados no verão, e depois, né, foi aparecendo então, os casos agora no outono, e nós ainda temos o inverno, o outono inteiro, praticamente, e depois o inverno pela frente ainda, que são as épocas do ano que a gente tem maior incidência de doença respiratória. Não só resfriados e gripes, né, mas também asma, bronquite, tudo isso que acaba sendo um cofator aí importante, uma comorbidade importante nas infecções aí pelo Covid, né? Então, se a gente não tomar cuidado, não mantiver realmente esse isolamento social, não conseguir contornar esse vírus aí, né, o máximo que a gente conseguir, vai ser pior do que lá, tá? Então, aqui é 2002, aqui é o que eu te falar, né? Então tem mais tempo, né? Eu falei, tem 18 anos já, né? A SARS-CoV, né? Então, é o coronavírus humano, né? Esse daqui, né, provocou essa síndrome aguda, né, severa, né, respiratória aguda severa, né, nesse período, nesse ano. Então, quer dizer, já pegou região mais baixa do trato respiratório. O coronavírus humano também, essa cepa aqui, ó, C43, também resfriado comum, a outra a NL63 também resfriado comum, esses foram os anos de descoberta deles. Né? O outro resfriado comum, esse 2005, o HK1, né? Agora o MERS foi lá em 2012, né? Falei 2003, foi 2012, esse aqui que estava mais próximo. Né? Então,
essa doença realmente foi bastante complicada também, mas ficou restrita ao Oriente Médio. Tá? E agora o SARS-CoV, né, que tá, né, um estudo genético inicial sugeriu que ele tenha divergido do corona de cobras. Depois questionaram isso e passaram a suspeita aí para parasita de morcego. E parece que essa teoria seria mais adequada, porque esse morcego também passa para outros animais silvestres, como os pangolins, civitas, né? Que são outros animais que têm esse vírus. Tá? Aqui, gente, eu vou rodar um vídeo, vocês vão me dizer logo no princípio se está ouvindo o som, porque dia desse eu fui passar um e não tinha, o pessoal não ouvia o som, tá? Stated Clearly presents, where do new viruses come from? If you've been watching the news, you've probably heard of the novel or new coronavirus, which, starting in late 2019, began making people ill in China. International air travel has since allowed it to spread person to person to new countries, as governments began to issue travel restrictions and even quarantines. Speculations about the origin of the virus began to spread online. Some claim that the virus might be a genetically modified weapon, but extraordinary claims require extraordinary evidence. This claim currently seems highly unlikely. Others suggest that the virus may be an escaped lab specimen. Now, this actually is possible. Viruses have escaped from research labs in the past, but as of the time that I'm recording this voiceover, investigations into this idea have not yet reached any solid conclusions. Could there be another, more natural explanation for the origin of this virus? The answer is yes. COVID-19, the new human-infecting coronavirus, may have simply evolved from an older animal-infecting coronavirus. To understand how this may have happened, let's first take a look at viruses in general. What are viruses? Of the many things that can make you sick by infecting and reproducing inside you, viruses are among the smallest. If we resize this drawing to a more realistic scale, you see that hundreds of viruses can fit inside a single bacterial cell. That's how tiny they are. Thousands of different viral species have been studied and described by scientists so far. Millions more likely exist. They come in many forms, but all species consist of a small collection of genes, stretches of either DNA or RNA that carry information for making more copies of the virus, and those genes are enclosed in a protective coating of protein and sometimes a lipid membrane. All known viruses are parasitic, but most are not parasitic to humans. Instead, some only target plant cells, others only infect bacteria, and so on. A virus reproduces by getting its genes into a living cell. Different viruses do this in different ways, but once inside, the cell acts as if the viral genes are its own genes. It begins reading them and building copies of the virus instead of performing its normal tasks. Coronaviruses are a huge family of virus species that infect animal cells. Some infect chickens, others infect pigs, some infect humans, but most of them are extremely mild. They simply give you the common cold. Corona means crown and refers to the unusually large crown-like spikes sticking out of their membranes. These protein spikes are selectively sticky, sort of like Velcro. They don't attach to most objects but are extremely sticky when they bump into specific molecules found on the outsides of animal cells. Once held firmly in place, the coronavirus waits until swallowed by the cell. It then begins to reproduce at the cell's expense. Different animal species have different types of molecules on the outsides of their cells. Because of this, bird-infecting coronaviruses usually can't infect humans. Their Velcro doesn't hold strong enough to our cells. Unfortunately, the natural process of evolution can sometimes help a virus overcome this problem. When virus genes are being copied during reproduction, mutations can occur. These are either due to simple copying errors or processes called reassortment and recombination.
These happen when two or more viruses infect a single cell. In most cases, mutations that change the shape of viral spikes render the virus useless. Their Velcro no longer sticks to any host cells. On rare occasions, however, a chance mutation will just happen to allow a virus to attach to a new host species. If the modified virus is then lucky enough to encounter that new host species, infection can occur. We call this a spillover infection. The virus has spilled over into a new type of host. Early on, during a spillover event, the virus usually isn't very good at infecting its new host. Its Velcro is not a perfect match, and many other challenges might slow the virus down. Oftentimes, the mutations that let it infect the new host also make it worse at infecting its original host. Because of this, many spillover viruses go extinct after infecting just one or two people. They're usually dead ends. That said, if the virus can survive and reproduce just long enough, natural selection will promote any new mutations that help it better spread and reproduce in the new host population. Positive mutations accumulate over multiple generations. Negative mutations are discarded until, bam, a new epidemic is being screamed about on the news. Though it may seem to us that these new viruses just sort of pop into existence overnight, scientists now know there is a long, slow burn before each explosion. Genetic evidence tells us that slowly evolving spillovers have been the cause of almost every major outbreak known in history. In the early 2000s, a coronavirus that used to only infect bats appears to have spilled over into civets. There, it mutated even further and spilled over into humans. We called it the SARS virus because it causes severe acute respiratory syndrome. It spread internationally from person to person, and several scientists were infected in the lab. By the time the virus was contained, over 8,000 people had been infected, over 700 died. A coronavirus from camels also recently spilled over to humans, causing even more deaths. Coronaviruses are not the only types of animal viruses that can adapt to new hosts. HIV spilled over from chimps, most likely when someone cut themselves while preparing chimp meat for dinner. The swine flu came partly from pigs, but we think it actually evolved through a recombination with a pig virus and a bird virus. The 1918 Spanish flu, the big one that devastated populations all around the world, may have spilled over from chickens. While the evidence is not yet conclusive, the new coronavirus might just be one more example of normal evolution. A very similar virus has been found in bats, and another was recently discovered in pangolins. These animals are endangered, they're protected, but they're often used illegally for food, rituals, and alternative medicine in the region where COVID-19 first broke out. Now, there are serious people checking to make sure that the virus did not come from a lab, either by accident or on purpose. After all, the technology to genetically modify viruses really does exist, but it's important to understand that the normal process of descent with modification, acted upon by natural selection, really does produce new viruses. It happens naturally. The chance of a virus evolving to successfully infect a new species is extremely low, but there are over 7.5 billion people on this planet. Most of us interact with animals on a daily basis. We keep them as pets. We eat them as food. This means that, as unlikely as spillover infections might be, there are billions of opportunities for one to take hold every single day. Add this to the fact that the entire world is now connected through international flights, and you realize that what happens in Vegas doesn't actually stay in Vegas, at least not the way that it used to. Luckily, we have international groups like the World Health Organization and various centers for disease control to help contain outbreaks when they happen. With international cooperation, we have prevented many catastrophes in the past, and we will prevent many more in the future, so long as our species continues to work together. So, in summary, where do new viruses come from? In most cases, new viruses evolve from old viruses. Stopping the spread of new viruses requires international cooperation. For up-to-date, accurate information on the risks, visit the World Health Organization website at who.int.
I am John Perry, and that is the novel coronavirus, stated clearly. Então, esse daí é um videozinho, né, feito aí para poder explicar isso, né? Então, o novo coronavírus, ele nada mais é, né, ele é uma mutação, né, provavelmente, de vírus que veio de animal silvestre. Ô, gente, o tempo está estourado agora, nós fazemos uma segunda parte semana que vem, beleza? Tá bom. Tudo bem? Tranquilo, então? Então tá joia. Eu vou depois elaborar um questionário. Eu estou pensando em a gente trabalhar, fazer um trabalho para essa segunda etapa, valendo aí, né, para diminuir o número de pontos de prova, né? De fazer um trabalho. Eu estou querendo que eu vou mandar colocar lá no Ava e mando lá no grupo também, mas eu estou elaborando aquilo ainda, mas para fazer um trabalho sobre a questão da cloroquina, que tanto estão falando da cloroquina aí, então para poder a gente, né, ver qual que é a viabilidade, de onde que saiu essa história, tá? Da cloroquina, né? Que vocês entendam, a cloroquina não é uma ideia absurda, não, tá? Ela só não serve para todo caso, nem para toda pessoa, nem necessariamente é essa oitava maravilha que estavam propagando aí, não. Tá? Mas ela já era usada contra infecções virais desde o início do século. Tá? Então, vamos com calma, né? Mas eu vou passar esse trabalho para vocês e aí vocês vão me entregar. Aí o ideal, bom, não sei como é que vocês. Pode ser em grupo, né? O trabalho em grupo aí. Hoje, por internet, vocês conseguem fazer isso tranquilamente. Mas eu deixo isso mais claro para vocês, depois. Ok? Então, um grande abraço, boa noite. Se não tiver mais nenhuma dúvida, mais alguma dúvida? Eu não respondi a questão, né? Não respondi a questão. Por que Vocês viram? Quem foi que perguntou? Foi eu, sobre o Zaine. Tá. Então, o que acontece no AINE? O AINE, ele aumenta a expressão de uma enzima chamada, você já conhece a ECA, né? Enzima conversora de angiotensina. Mas tem vários subtipos dela, né? A ECA2, essa ECA2, ela é uma enzima responsável por quebra de uma série de substâncias, né? Inclusive bradicinina e tal. E ela está presente no pulmão, efetivamente. E os AINES parece que estimulam a síntese, né? Ou induzem, né, a expressão dessa enzima. Então ela fica mais expressa. Ela não é responsável por elevação de pressão arterial, mas ela está lá. Né? Resultado, né? Essa enzima é justamente o local de acoplamento do coronavírus. Né? Vocês lembram, né, que naquele desenhozinho lá tinha uma proteína na superfície da célula que, igual eu disse ali na imagem, né, no vídeo, funcionava como um velcro. Né? No caso, o negativo do velcro ali do vírus é justamente a enzima ECA2, que tem esse aumento da expressão. Outra coisa que falaram também foram aqueles fármacos, né, os inibidores da ECA, porque, na verdade, quando você usa uma substância que inibe a expressão de uma enzima, a tendência é que se aumente a expressão dela para poder compensar. E aí não só a ECA1, mas como a ECA2 também estariam sendo induzidas. Então foram essas especulações que saíram na época, mas não chegou a se confirmar nada disso não. Tá? Então tomar o AINES faz com que facilite a instalação do vírus no organismo? A gente chama de aderência. Ele facilita a aderência do vírus na célula pulmonar. Entendeu? Beleza. Entendi. Então, obrigada, viu, Licínio? Então, tá joia. Então, ó, um abraço para quem é de abraço, um beijo para quem é de beijo e até semana que vem, né?